nos apresenta um caminho de subida para Jerusalém. A cena que nos foi relatada se encontra nos dias que antecedem a Páscoa dos judeus. Os peregrinos subiam para o templo de Jerusalém para celebrar a Páscoa da antiga aliança, fazia memória da libertação do Egito. Cristo também sobe para Jerusalém, mas ele não se dirige ao templo, mas para o Calvário. Esta é a subida do Filho de Deus, sobe para selar a nova e eterna aliança. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a subida de Cristo é, na verdade, uma descida. Enquanto ele sobe para o Calvário, ele está descendo para a morte. Cristo sabe que será levantado, exaltado, glorificado, mas trata-se de uma exaltação diferente da glorificação do mundo. A glória de Cristo é bastante diferente da glória dos homens. Ele será levantado, mas na profundidade da morte. Cristo, ao subir na cruz, está descendo aos infernos, ao abismo de separação entre Deus e a humanidade, ao estado de morte que o pecado nos causou. Se pelo pecado nós inscrevemos no nosso coração a morte, a ruptura com Deus, a inimizade com o Senhor, por isso, na lei do Antigo Testamento, é gravada em tábuas de pedra para nos lembrar a dureza do nosso coração. Pela cruz, por outro lado, Deus inscreve a salvação, a misericórdia e o perdão em nossa alma. Jeremias, na primeira leitura, profetiza que chegará um tempo em que Deus não escreverá mais a sua lei em tábuas de pedra, mas no coração dos seres humanos por meio do seu Espírito. Diz o profeta que naqueles dias todos reconhecerão o Senhor, todos conhecerão o Senhor em seu coração. Então, o caminho para o verdadeiro conhecimento de Deus é esta lei escrita no coração do homem, a lei do amor. Somente pelo amor nós podemos conhecer a Deus. Ou nós amamos, ou não somos participantes da divindade de Cristo. Ou nós amamos, ou nós não conhecemos o verdadeiro Deus. E é deste conhecimento que vai nos falar a liturgia da palavra deste quinto domingo da Quaresma. Alguns gregos que subiram para celebrar a Páscoa em Jerusalém querem ver Jesus. Este verbo ver não está colocado por qualquer motivo aqui no Evangelho, mas é proposital. Ver não significa uma curiosidade. Aqueles homens gregos não querem saber como era Jesus, qual era a sua aparência, como era a sua voz, qual era a sua pregação. Não, ver significa um conhecimento profundo daquele que é Cristo. Ver significa saber quem era Jesus, conhecer a sua identidade, conhecer a sua verdadeira face, saber quem era aquele homem do qual tantas pessoas falavam, aquele tão famoso Jesus de Nazaré. E o Papa Bento XVI nos ensinou que no começo do cristianismo não está uma ideia, não está uma curiosidade sobre Jesus, o desejo de saber como é Jesus, mas no início do ser cristão está um encontro com uma pessoa. É isso que os gregos querem fazer no Evangelho que nós ouvimos, querem conhecer Jesus Cristo. Aqueles gregos provavelmente eram pagãos que simpatizavam com o judaísmo. Talvez ainda não haviam sido circuncidados ou não queriam abraçar a circuncisão, o sinal da lei em sua carne, mas haviam abandonado todos os deuses da Grécia Antiga para conhecer e cultuar o único Deus de Israel. Eles simpatizavam com a mensagem do judaísmo. Não pertenciam originalmente ao povo de Israel, pelo sangue, pelo nascimento. Por isso eles sabiam que os judeus não poderiam ter contato com estrangeiros, mas ainda assim eles sobem a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Vejamos, eles estão na cidade santa de Jerusalém, mas ao invés de buscarem Deus no templo, eles se dirigem a Jesus. Querem ver quem é Jesus, querem ouvir a sua voz, a sua palavra de salvação e de vida. Vão atrás do famoso Jesus que estava sendo pregado, anunciado por todas as redondezas
Como estrangeiros, eles sabiam que não poderiam conversar com um judeu, que era Jesus. Por isso buscam intermediários. Eles se dirigem a Filipe, e Filipe vai até André para apresentar aqueles gregos a Jesus. Filipe e André são dois discípulos que possuem nomes gregos, que eram de cidades próximas à fronteira dos pagãos. Por isso aqueles gregos veem em Filipe e André uma porta de entrada para chegarem até Jesus. E eles dizem aos discípulos: nós queremos ver Jesus. Nós queremos experimentar este Deus que está com vocês. Nós queremos saber quem de fato é este homem de que tanto falam. Nos evangelhos, os estrangeiros estão sempre à procura de Jesus. E eles se abrem à palavra, à mensagem de Cristo, se abrem à graça que o Senhor queria dar ao mundo. Os judeus desprezam Jesus, mas, curiosamente, os estrangeiros se abrem à sua palavra. Lá em Belém, no momento em que Jesus nasce, os sábios, os magos do Oriente, procuram ver o menino Jesus, representando a sabedoria e o poder dos povos antigos. Agora, em Jerusalém, os gregos também procuram o Senhor às vésperas de sua paixão, representando toda a filosofia dos gregos, representando o pensamento nacional. Então, do início ao fim da vida de Jesus, a palavra de Deus nos mostra que a sabedoria e o poder humano procuram o Senhor. De fato, toda a sabedoria do mundo, todo o poder, toda a política, toda a grandiosidade do mundo devem se dobrar diante de Jesus, caso queiram, de fato, chegar à verdade, chegar à justiça plena, porque em Jesus somente está a verdade. Somente em Jesus está a justiça verdadeira que julga o mundo. Sem Deus, queridos irmãos e irmãs, não existe conhecimento verdadeiro. Sem Deus, não existe política justa. Sem Deus, o ser humano não é feliz verdadeiramente. A sabedoria de Deus é a cruz, e aqui está a pedra de tropeço para o nosso mundo. Não encontram na cruz a sabedoria, mas apenas um motivo de escândalo, apenas um motivo de escárnio. Sem a cruz, a ciência se perde. Sem a cruz, os seres humanos tropeçam. Sem a cruz, a política se degenera em corrupção. Queremos ter uma compreensão do mundo. Queremos entender qual é o propósito da vida humana. Então, nós não podemos negar o Deus Criador de todas as coisas, mas procurá-lo de coração sincero na criação, nas relações humanas, procurá-lo nas pessoas, nos acontecimentos do mundo. Queremos ajudar os pobres e anunciar a libertação? Não podemos cair em discursos vazios, mas sim comprometer a nossa vida pela causa do Evangelho. A partir da fé que professamos, gerar vida para os nossos irmãos e irmãs. Queremos superar a pandemia? Então não podemos distanciar as pessoas da igreja nesta fase tão crítica. Enquanto as pessoas mais precisam de oração, enquanto as pessoas mais estão solitárias, como fechar as portas da nossa igreja? Devemos sim buscar a responsabilidade de todos os setores da sociedade. Aqui está a solução verdadeira para a pandemia, para os males de nosso tempo. Aqui está o verdadeiro comprometimento com a vida. Não se compromete-se com a vida tirando Deus do horizonte. Não se compromete com a vida tirando Deus da vida das pessoas. Não se compromete com a vida afastando as pessoas do culto a Deus. A cruz, queridos irmãos e irmãs, é a única resposta de Deus para os nossos males. A cruz é a única resposta de Deus para os tempos que vivemos. A cruz é a única resposta de Deus para a pandemia, para a corrupção política, para a degeneração do coração humano, para o pecado da criatura. É a cruz e não outra coisa. Quando os gregos expressam o desejo de conhecer Jesus, ele responde que é chegada a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Está chegando a hora da cruz, a hora da glória, a hora da paixão, a hora da vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Portanto, Jesus declara que somente na morte é possível saber quem Ele é.
Somente na sua morte nós sabemos quem é o Filho de Deus, a quem ele veio neste mundo. Somente na cruz se manifesta plenamente a sua condição divina. Hoje, então, somos nós quem dizemos nesta liturgia: Senhor, queremos te ver, queremos te conhecer, te tocar pela nossa fé. Senhor, queremos te amar e te servir. E Jesus continua respondendo a todos nós, assim como respondeu àqueles homens: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também meu servo. O lugar do Senhor é também o lugar do servo. Até aqui, a nossa caminhada quaresmal nos mostrou que a cruz é o lugar do Senhor. A cruz é a hora, é a lição de Jesus. E esta deve ser também a nossa posição. A cruz é o nosso lugar. Falamos bastante disso até hoje nesta reflexão quaresmal. Mas, a partir deste domingo, até mesmo a visão da cruz, a visão do crucificado nos é tirada. Porque as cruzes são veladas em nossas igrejas. O que isso significa? Significa que nós devemos encontrar o crucificado dentro de nós, em nosso interior, em nosso coração, pela lei do amor que nos foi gravada. Em cumprimento com aquela profecia de Jeremias que nós ouvimos na primeira leitura: todos me reconhecerão, pois eu perdoarei a sua maldade. Então nós reconhecemos o Senhor na cruz que nos é gravada no coração, pelas nossas dores e sofrimentos, pela renúncia diária que nós fazemos, pela entrega em relação à vida das outras pessoas, pelo amor que nós vivenciamos concretamente em nossa existência. Reconhecemos o Senhor que perdoa a nossa maldade pela lei que Deus gravou em nosso coração. Por isso, queridos irmãos e irmãs, as cruzes, os crucifixos, são velados para que procuremos o crucificado dentro de nós e não fora. Assim como os gregos do Evangelho que buscaram a sabedoria de Deus, não no templo, não na religião daquele momento, mas sim na paixão do Senhor. Encontraram a verdadeira sabedoria em Deus. Jesus é o novo templo. Jesus é o novo lugar do encontro entre a humanidade e o seu Deus. As cruzes são veladas para que voltemos o nosso olhar para o altar, onde o sacrifício de Cristo continua sendo oferecido ao Pai pela salvação do mundo, assim como no Calvário. É o mesmíssimo sacrifício de Cristo no Calvário que nós oferecemos a Deus Pai no altar da igreja, hoje de modo incruento, ou seja, sem o derramamento de sangue, mas o verdadeiro sacrifício da nova e eterna aliança. E sabemos que quando a glória do Senhor é escondida, é justo que também os seus servos se escondam. Por isso velamos também as imagens dos santos, dos anjos, para que voltemos, fixemos toda a nossa atenção no altar do Senhor, de onde brota a nossa salvação. É na Eucaristia que nós notamos o verdadeiro sentido da cruz. Na Eucaristia que nós entendemos porque o Senhor precisou morrer por cada um de nós, porque a Eucaristia é entrega livre, é doação, é salvação. O altar é o Calvário, e no altar nós temos o verdadeiro sacrifício do Calvário. As cruzes são veladas porque a hora de Jesus se aproxima, e a Igreja sente esta proximidade antecipando o escondimento do seu Senhor. O véu da cruz cairá na Sexta-feira Santa, quando nós veremos o desvelamento de Deus que morre por nós. A revelação do lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, como nós cantaremos na ação litúrgica da paixão. Somente na paixão nós vemos um Deus que nos atrai ao ser levantado no madeiro. O que um crucificado pode causar de atração ao mundo moderno? Como o crucificado atrai o mundo para Deus? Qual é a beleza do crucificado? Nenhuma. Isaías nos diz que o crucificado, o servo sofredor, estava sem beleza alguma. Não tinha nada que atraísse a visão dos homens. Estava chagado, ferido. Então Cristo, no madeiro, não atrai
pela grandiosidade, pelos prodígios, pelo milagre, pelo espetáculo, pela beleza, pela glória e pela fama. Este não é o caminho de Cristo. E a igreja também não atrai pela glória e pela fama. A igreja atrai unicamente pela cruz. Se tiramos a cruz do nosso horizonte, já não conhecemos o caminho para Deus. Cristo na cruz atrai unicamente pela fé. A fé de que somente pelo amor Deus pode entregar seu Filho à morte. Somente no amor o Pai pode oferecer o seu Filho a todos nós. Somente no mesmo amor um filho pode obedecer o Pai até o ponto de beber o cálice amargo da paixão. A carta aos Hebreus, que ouvimos na segunda leitura, nos diz que mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu o que significa a obediência a Deus. Esvaziou-se, humilhou-se, abaixou-se. Este é o sentido da obediência. A obediência possui consequências graves na vida de Cristo. A humilhação, o abandono, o desprezo, a dor e a morte. E é por isso que Jesus compara a sua vida ao grão de trigo no Evangelho de hoje. Se o grão de trigo não morre, ele permanece apenas um grão de trigo, apenas uma semente solitária que nada produz. A semente foi feita para morrer, para romper a sua casca, para produzir vida nova. Cristo veio ao mundo assim como um grão de trigo para morrer, para romper a casca do seu corpo, para ser enterrado na terra e nos dar a verdadeira libertação. Também nós, se queremos obedecer a Deus, precisamos assumir em nossa vida as consequências gravíssimas de seguir a cruz de Cristo. Devemos abraçar o abandono, a incompreensão, a renúncia dos nossos desejos, das nossas vontades, para que sejamos de fato grão de trigo entregue nas mãos do Pai para a salvação do mundo. Que o Senhor nos ajude hoje a olhar para a Eucaristia, olhar para a sua cruz como entrega, serviço e doação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.